E aí, pessoal, tudo certinho? Bom, preparei um exercício para a gente trabalhar a revisão. A gente vai trabalhando o exercício e vai conversando também, tá? Vamos lá. Primeiro deles aqui, ó, sobre modelos atômicos. As diferentes propostas para o modelo atômico sofreram modificações e são citadas cronologicamente. Aí ele quer saber a incorreta, tá? Primeira coisa, ele quer saber qual é assim. Ele fala assim, Dalton, partículas indivisíveis, indestrutíveis e imperecíveis. Verdadeiro, tá? O Dalton falou que cada elemento químico era composto por átomos iguais, tá? Então, e cada átomo, todos os átomos tinham uma característica comum. Eram maciços, bolinhas maciças, indivisíveis. Tanto que era o modelo atômico da bola de bilhar. Thomson falou, depois da descoberta do elétron, ele falou assim, ó, esferas positivas com cargas incrustadas neles. Era o modelo atômico do chamado pudim de passas, tá? Era uma esfera positiva, tá, com elétrons incrustados, tinha carga negativa. Eu prefiro chamar o modelo atômico do panetone. O Rutherford. Tá? O Rutherford falou que o átomo era um núcleo e os elétrons estavam girando ao redor. Tá? Depois do experimento da folha de ouro. Também está correto. Letra D. Bohr, o modelo de Rutherford com os elétrons em orbitais. Falso. Tá, pessoal? Essa D aqui é falsa. Essa ideia de caráter ondulatório é trazida por de Broglie depois, tá? No modelo de Bohr, a única diferença é que você tem um núcleo e os elétrons estão em camadas ao redor. Camadas, tá? O Rutherford não fala em camadas. Quem fala em camadas é o Bohr. Ok? O Bohr que fala em camadas, tá? Porque, pessoal, tem um problema lá envolvendo a física e por isso que o Rutherford o Bohr propôs esse novo modelo. E o de Broglie traz a concepção de partícula-onda, que o elétron, às vezes, ele vai se comportar como partícula, às vezes como onda, tá? Que é um modelo atômico moderno, que é bem mais complexo. Pessoal, sobre elementos químicos, ele está dizendo assim, ó, olhe para essa representação, indique o número de prótons, nêutrons e elétrons desse íon. Qualquer espécie, pessoal, vamos aqui, ó, ele tem um elemento químico. Do lado direito em cima está o número de massa, o A. Embaixo, o número atômico, que é o Z. E do lado direito está a carga elétrica. Positiva, perdeu elétrons. Negativa, ganhou elétrons. Se não tiver nada, não é neutro. O número de atômico, deixa eu apagar aqui, é o número de cargas positivas no núcleo. E o número atômico é igual ao número de prótons. Tá? Porque os prótons estão no núcleo e ele tem carga positiva. Então, aqui, quantos prótons a gente tem? Número atômico 13, então o número de prótons é 13. Então, nós temos 13 prótons. Só isso. Número de massa é o número de partículas que a gente tem no núcleo. Prótons mais nêutrons. O número de massa, o número que está aqui em cima, 27. Número de prótons, a gente já sabe que é 13, e o número de nêutrons a gente descobre. Tá? Na prática, o número de nêutrons é sempre a diferença entre o número de cima e o número de baixo. Tá? Porque vai ficar 27 menos 13 igual ao número de nêutrons. E o número de nêutrons é igual a 27 menos 13, 14. Tá bom? Ok? E última coisa, número de elétrons. O número de elétrons, quando o átomo é neutro, é igual ao número de prótons, 13. E nesse caso, ele está com 3 cargas positivas. Então, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então, ele tinha 13, que era o mesmo número de prótons, e perdeu 3. O número de elétrons vai ser igual a 10. Tá? Eu sei que é um pouquinho confuso, quando é carga positiva, perdeu elétrons. Tá? Se for carga negativa, ele ganhou. Aí você soma. Belezinha, pessoal? Exercício 3. Isótopos, isóbaros, isótonos, tá? Aquelas regrinhas lá, pessoal. Vamos lá. Isótopo começa com P. Tem o P no meio. Então, o mesmo número de próton. Então, a gente vai olhar o número atômico. Quem tem número atômico igual aqui, ó?
19 e 19 é o X e o R. Então, o X e o R são isótopos. São átomos do mesmo elemento químico. Só que o número de massa, pode ver, de um é 40, de outro é 39. Tem mais algum isótopo? Sim, né? O Z e o T. Porque ambos têm número 40 como número atômico, tá? 40. Então, X e R, Z e T são isótopos. Isóbaros tem o A aqui. Esse A quer dizer o número mesmo de massa, que é o número de cima aqui, ó. No primeiro caso, é o 40, tá? Então, olha, o X e o Y são isóbaros, por quê? Mesmo número de massa. Qual outro? Aqui, ó, 39, 90 e 90, S e T, tá? Os dois têm 90 como número S e T. Eles têm o mesmo 90 como de massa, são isóbaros. Isótonos, no mesmo número de nêutrons. E aí é chatinho de fazer, tá? Porque mesmo de nêutrons tem que fazer aqui, ó, o número de cima e o número de baixo. No primeiro caso dá 21, no segundo caso dá 20, aqui dá 41. Aqui dá 20 também, ó. Então, X e R tem... Olha, X e R são... Não, perdão, Y e R, tá? Eles são de elementos químicos diferentes, mas o mesmo número de nêutrons. Então, eles são isótonos, tá? Qual outro que a gente tem aqui? Z e S, tá? 91 menos 40 dá 51, 90 menos 39 dá 51, tá? Z e S, tá? Eles são também isótonos, tá bom? Quais pertencem ao mesmo elemento químico? Os isótopos. Isótopos pertencem ao mesmo elemento químico. Então, X e R, E, Z e T são do mesmo elemento químico. E esses também têm que ser representados pelo mesmo símbolo, tá? X e R, Z e T, porque são do mesmo elemento químico. Isótopos tem P de próton, mesmo número de próton. Isóbaro, mesmo número de massa, tem o A. Isótono tem o mesmo número de nêutrons. Outro exercício ali, pessoal. Com relação às características dos átomos e o conceito de elemento químico. Assinar a afirmação. Um elemento químico é caracterizado pelo número de massa. Verdadeiro ou falso? Falso, tá? Não é caracterizado pelo número de massa. Os átomos de um mesmo elemento químico obrigatoriamente devem apresentar o mesmo número de nêutrons. Falso. C. Na eletrosfera, a região que determina a massa do átomo enquanto os elétrons. Os elétrons estão lá, mas essa região, a região que determina a massa é o núcleo. D. O número de massa é a soma do número de prótons com o número de elétrons. Falso. Prótons mais nêutrons. E a última. Um elemento químico é constituído de átomos de mesma carga nuclear. Sim, tá? Mesmo número atômico, tá? É isso que define. O número atômico, aquele de baixo do símbolo, é a identidade de cada elemento químico, tá bom? Ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre propriedades periódicas. Propriedades periódicas são aquelas que variam ao longo da tabela periódica e a gente pode prever. Exemplo de propriedade periódica, tá? Aqui nós temos a tabela periódica. Antes disso, ela é dividida em linhas e colunas. As linhas são os períodos, tá? Aqui, ó, 1 a 7. São átomos com o mesmo número de camadas. São os períodos. E isso são as linhas. As colunas são as famílias, tá? De 1 a 18. Algumas têm nomes especiais. Família 1, alcalinos. 2, alcalinos. Terrosos. 18, a mais famosa de todas, gases nobres. 17, halogênios. E 16, acalcogênios. As demais vai pelo primeiro nome do elemento químico, tá?
15 é chamada também família do nitrogênio, 14 do carbono, primeiro elemento, tá bom? Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui, ó. Tá? Aí ele fala o seguinte aqui, ó, sobre a distribuição eletrônica. Todo mundo que termina na família 1 termina em S1, a distribuição eletrônica dos elétrons. Família 2, S2. Essa a gente sabe. Os metais de transição é mais complicado, tá? Mas eles aqui, ó, da 3 a 12 são do bloco D. A família 3 termina em D1. Família 4, D2. Família 5, D3. Família 6 vai para D5. Família 7, D5 também. 8, D6. 9, D7. 10, D8. 11, D10. E 12, D10. Tá? É mais complicadinho. Tem umas baguncinhas também ali. Aqui, na família 13, nós temos o bloco P. E aqui todo mundo, a primeira família 13 termina em P1. Família 2, P2. Família 13, 15, P3. Família 16, P4. Família 17, P5. E família 16, P6, tá? Então, olha, a gente faz distribuição eletrônica. Se terminar em P1, quer dizer que está na 13. P2 na 14, P3 está na 15, P4 está na 16 e assim por diante. Pelo número que acompanha, no final, a gente sabe o período. Tá? Se terminar em 3P6, a gente sabe que está na linha 3, no terceiro período, e na família 18. Tá? Vamos fazer exemplo aqui. Ó. Exemplo, Na termina em 3S1. Então, ele está no 3, quer dizer, só olha no final, olha o maior número quântico principal, o maior que está aqui. O maior deles é o 3, então ele está no terceiro período. Família S1, alcalinos. O ferro, olha, ele termina em 4S2, 3D6. Então, ó, 4S2 é sinal que ele está no quarto período. Ah, professor, mas por que o 4 e não o 3? Que valeu maior. Esse é o subnível mais externo, indica a camada. Tá? E o 3D6 quer dizer que ele está na família 8. Tá bom? Família 8. P. O P aqui, o fósforo. 3S2, 3P3. 3, terceiro período. P3, família 13, 14, família 15. Tá bom? E aí ele faz as seguintes perguntas. Tá? Ele quer a correta. Ferro é um elemento de transição interna. Tá verdadeiro, tá? Ele é no bloco D, ele é um elemento de transição interna. Verdadeiro. Fósforo é um elemento pertencente ao grupo do nitrogênio. Família 15, família do nitrogênio. Sódio é um metal alcalino, Na. Verdadeiro também. O fósforo é um não metal. Bloco P são de não metais. Verdadeiro. E o ferro é um metal. Também está verdadeiro, tá? A incorreta é todas estão corretas, tá? Aqui no caso todas estão corretas, tá bom? Não tem nenhuma incorreta. Perdão, pessoal, esqueci de colocar uma incorreta, tá? Todas estão corretas, tá bom? Sobre propriedades periódicas. Propriedades periódicas são propriedades que variam no mesmo durante a tabela periódica, tá? Ele fala assim, ó, potencial de ionização é uma propriedade dos elementos químicos. Sim, verdadeiro. É a energia necessária para retirar um elétron. Verdadeiro, tá? A eletroafinidade é a propriedade do grafito do diamante. Falso, tá? Grafito e diamante são alótropos. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica é a tendência em ganhar elétrons. É o contrário da energia de ionização.
3. O mesmo período da tabela, o mesmo grupo da tabela periódica, os elementos localizados nos últimos períodos têm raio menor que os localizados nos primeiros. Não é, pessoal. Por quê? Vamos voltar na tabela periódica. Quanto mais para baixo, o elemento tem mais camadas. Então, aqui vamos pensar o hélio. O hélio só tem uma camada. O neônio tem duas, então ele é maior. O argônio tem 3 e assim por diante. Quanto mais para baixo na tabela periódica, no mesma família, são mais camadas. Vamos pensar como se fosse uma cebola, tá? Então, quanto maior o número de mais para baixo, maior é o raio. E ele está dizendo que é menor. E 4, ali, o último, tanto para os elementos representativos como de transição, dentro do mesmo grupo, as propriedades químicas são muito semelhantes. Verdadeiro, tá? Grupos ou famílias, pessoal, são elementos que têm propriedades muito semelhantes. Aí eu falo para vocês, família. Lembra da família de vocês? Não é muito parecido na família de vocês as características? Então, elementos da mesma coluna, que é a mesma família, o grupo, propriedades semelhantes. Tá bom? Então, aqui, ó. Pessoal, sobre propriedades periódicas. Raio atômico, quanto mais para baixo e mais para a esquerda. Raio atômico e afinidade e eletropositividade. Aumentam. Tá? No outro sentido, quanto mais para cima e mais para a direita, as demais propriedades todas aumentam, tá? Aqui a gente pode setar potencial de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, tá? Todas essas propriedades, elas aumentam quando você vai mais para cima e mais para a direita na minha família periódica, na tabela periódica. Beleza, pessoal? Indo para o final aqui, pessoal, ligações químicas, só falar rapidamente. A primeira delas, ligação iônica. Quando a gente tem ligação iônica? Atração de íons e carga oposta. O flúor, se você faz a distribuição eletrônica dele, é 1s2, 2s2, 2p5, 2 com 2, 4 com 5, 9 elétrons. Ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 7 elétrons. Tem uma regra chamada regra do quinteto que fala que todos os elementos ficam estáveis quando eles ficam parecidos com o gás nobre mais perto. E gás nobre tem 8 elétrons na última camada. O flúor tem 7, ele só precisa de mais um elétron para ficar estável. O magnésio, o Mg, a gente faz a distribuição dele dos 12 elétrons, ele vai ficar com distribuição eletrônica. A última camada dele, o maior número quântico principal, tá? 3, tem 2 elétrons. Pessoal, falta quantos elétrons para o magnésio ficar estável? Se for pensar que todo mundo fica estável com 8, o magnésio falta 6. É muito elétron, né, pessoal? É muito elétron. Deixa eu colocar de outra cor aqui. E aí, qual que é a solução? Olha, se o magnésio perder esses 2 elétrons, a última camada dele vai ser 2s2, 2p6, que está cheia. Então, qual que é a tendência? O magnésio ele vai ter tendência a perder esses 2 elétrons. E o flúor tem tendência a ganhar 1. Então, vamos colocar aqui, ó. Camada de valência. O magnésio tem 2 elétrons. E aí, o flúor, ele está quase cheio, tá? Ele quer ganhar mais 1. Como é que a gente faz? Esse elétron do magnésio é doado para o flúor. O flúor vai ganhar 1 elétron, vai ficar negativo. E o magnésio vai perder 1, vai ficar positivo. Mas o magnésio tem mais 1 elétron. O que a gente vai fazer com ele? Ele vai doar para outro flúor. Então, olha, pessoal. Tá? Esse elétron vai ser doado para o outro flúor. Cada flúor ganhou 1 elétron, então ele vai ficar com uma carga negativa. Vou colocar aqui. O magnésio perdeu 2 elétrons, 2 cargas positivas. Tá? E aí, como que a gente representa? MgF2.
2F, por isso aqui, F2. O que é a ligação iônica? É a atração desses íons. O magnésio tem carga positiva e o flúor tem carga negativa. Tá? Essa atração é a ligação iônica. Como que eu sei quantos elétrons um átomo vai ganhar ou vai perder? Átomos que ganham elétrons são aqueles que estão com quase com 8. Estão com 6, 7 elétrons, 5, tá? Estão quase com 8, falta pouco. Quem que perde elétrons? Aqueles que têm poucos elétrons, 1, 2 ou 3 na última camada. E esses vão perder para formar íons positivos. Belezinha? Indo para o final, prometo. Última ligação covalente. O hidrogênio, pessoal, ele tem um elétron só. Então, a distribuição eletrônica é 1s1. O carbono, ele tem 6. Então, a distribuição é 1s1, 2s2, 2p2. Vamos lá. Quantos elétrons cada? O hidrogênio, 1 elétron na última camada. E o carbono, 4 elétrons. O hidrogênio, ele quer ganhar mais 1. Para ficar igual ao hélio. O carbono quer ganhar 4. Perceba, ninguém aqui tem tendência em perder elétron. E aí, como é que a gente faz? Bom, o carbono ele tem 4 elétrons na última camada. Vamos desenhar ele aqui. 4. Se ele tem 4 elétrons na última camada, falta mais 4 para ele ficar com 8. Quantos elétrons faltam para ficar com 8? 4. Então, ele vai fazer 4 ligações. Tá? Vamos ligar ele com hidrogênio. Esses daqui eles vão compartilhar um par de elétrons. Isso é ligação covalente. Esse compartilhamento de par de elétrons. Esse hidrogênio ficou estável. Mas o carbono ainda não está estável. Ele está com 5. Ele quer ficar com 8. Então, ele vai se ligar e vai fazer ligações até ficar com 8. Então, olha, o carbono falta 4 elétrons. Então, ele vai ficar estável quando ele faz 4 ligações. Tá? Um elemento químico sempre vai fazer o número de ligações até ficar com 8. A única exceção é o hidrogênio. O hidrogênio fica estável com 1. Ligação covalente é de não metais. Tá? Então, olha, o nitrogênio, por exemplo, ele faz 3 ligações. Por quê? Porque ele tem 5 elétrons na última camada. Então, se ele faz 3 ligações, ele completa o octeto. Beleza? E por último, ligação metálica. Rapidinho, tá? Ligação metálica, pessoal, a ligação é a teoria que explica chamado mar de elétrons. Fala que na ligação metálica a gente tem cátions positivos imersos no mar de elétrons, tá? Isso é a ligação metálica. Tá? É isso. Esses elétrons se movimentam, isso explica a transmissão de calor e eletricidade. Sabe que metais transmitem muito calor e eletricidade. Esse movimento também explica o brilho, tá bom? A maleabilidade explica bastante coisa, tá? E aí ele fala assim, ó, nesse exercício. A propriedade que todo metal possui de conduzir calor deve ser o quê? A existência desses elétrons se movimentando, chamados de elétrons livres, letra B, tá? Esses elétrons livres fazem com que o calor, a eletricidade seja transmitida. E o brilho que ele provoca brilho, então provoca que esse brilho provocado por eles faz com que sejam brilhosos. Maleabilidade, ductibilidade, todas as propriedades de metais é por essa teoria do mar de elétrons. Beleza, pessoal? Então, olha, uma revisão corrida, mas era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, tá? Se precisar de alguma coisa, entre em contato, tá bom? Fala comigo, estamos sempre às ordens, tá bom? Grande abraço, pessoal, por hoje era isso. Tchau, tchau.